Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, esportes de primeira, comentando como sempre o futebol do estado, o esporte do Rio Grande do Norte. Desta vez, um fato interessante vem movimentando aí as redes sociais, o Rui Cabeção vem reclamando, foi demitido, foi mandado embora do América, e aí isso suscita um debate bastante interessante. Como e o que os clubes devem fazer na hora de contratar? Os clubes erram demais, seguem errando e é interessante. As explicações para a situação, por exemplo, que a ABC e a América vivem hoje, são as mais interessantes possíveis. Já se fala em mistério do Barretão, se fala em contratações misteriosas, se fala em um monte de coisa, mas ninguém vai no cerne da questão, que é a forma como se administra os clubes hoje. O mais interessante também, o próprio presidente da Federação Rio Grandense de Futebol veio falar que o culpado é o abismo financeiro que existe entre os clubes daqui e os clubes, por exemplo, como Palmeiras e Sport, que ganham absurdos em relação à transmissão de televisão. Isso é óbvio que esse abismo financeiro prejudica os clubes locais, isso aí ninguém tem a menor dúvida. No entanto, como é que se explicaria hoje, por exemplo, o Chapecoense ser líder do campeonato? Eu tenho certeza que o abismo que há entre o Chapecoense e o Palmeiras é tão grande, ou talvez até maior, que o abismo que há entre Palmeiras, por exemplo, e ABC e América. Então, não basta você tentar individualizar uma explicação, você tem que ver e fazer uma análise muito mais macro do que acontece no futebol do Rio Grande do Norte hoje. O que acontece no futebol do Rio Grande do Norte, no caso do ABC, por exemplo, foi uma série de erros de contratações, uma série de erros administrativos que aconteceram nos últimos anos, que acaba desembocando na situação que existe hoje. O ABC hoje não tem verba, não tem o dinheiro para contratar talvez alguns reforços mais caros que viessem a resolver o seu problema, porque paga ainda folhas, paga ainda por erros que aconteceram antes e aí vive essa situação de agora. O ABC não é um time hoje taticamente ruim, mas é um time hoje tecnicamente ainda sofrível e ainda carente de novas contratações. No caso do América, a diferença também de administração, ela revela a questão do América hoje não ter onde jogar. O América joga em Ceará-Mirim, o pessoal diz, tá levando o azar em Ceará-Mirim. Não é o azar que leva o América para Ceará-Mirim. Foi exatamente na hora que o América tinha que optar por ter ou não ter um estádio, antes optou por ter um CT quando vendeu o seu terreno que existe ali na Engenheiro Roberto Freire, que hoje tem um grande hipermercado lá. Então optou diferente e hoje está pagando por isso. Não tem um estádio, acaba jogando em Goianinha, acaba jogando em Ceará-Mirim, aí o pessoal vai falar, não, lá é ruim, tem vento daqui, assombração de lá, e não é isso. A gente sabe, esse não é o principal problema do América. Então, essas explicações, eu acho que acabam tirando o foco, levando o torcedor a olhar para um lado, olhar para outro, e não é bem o que deve acontecer. Tem que chegar a uma conclusão, é que as administrações precisam ser cada vez mais profissionais, precisam ser cada vez mais inteligentes para administrar com poucos recursos um futebol que é cada vez mais caro. Então, se você não tiver essa inteligência, acaba acontecendo o que está acontecendo hoje com a ABC e América. Que significa que a ABC e América vão viver de zona de rebaixamento até o fim da Série B? Eu acredito que não, mas que é um campeonato que vai ser muito dificultoso, vai ser um campeonato de muitas dificuldades para a ABC e América, eu tenho certeza que sim. A gente espera que nessa parada da Copa das Confederações, os dirigentes possam botar a cabeça no lugar, organizar melhor, ter a capacidade e talvez a força para contratar melhor, para que esses clubes consigam sair disso. E além disso, da contratação, fazer com que o torcedor volte para o estádio. E não tem outra situação a não ser baixar preço de ingresso para trazer o torcedor de volta para o estádio. Pagar R$40 jogando em Ceará-Mirim, pagar R$40 para um time do jeito que está, na zona de rebaixamento, numa terça-feira à noite, tomando banho de chuva, não é fácil para ninguém. Então os clubes têm que repensar o que se faz dentro de campo na hora de contratar e também repensar a sua relação com o seu torcedor. É mais ou menos isso que os clubes devem fazer para tentar sair da situação que se encontra hoje. Nesse final de semana, a gente vai ter muita coisa, muita atração legal no jornal Tribuna do Norte. Você que acompanha a Tribuna do Norte pelo TN Online ou que compra o jornal, que gosta muito de ter o seu jornal em casa, tem uma matéria super especial aí sobre a Copa das Confederações. Vem aí preparação do Brasil, preparação da Espanha, México, todo mundo, e a gente faz um resumão do que vai acontecer nessa Copa das Confederações, além de uma matéria muito interessante com o André, goleiro André, que era ABC, agora está no América, e fala tudo sobre essa transferência, preparação, como ele está ele mesmo, e depois da Copa das Confederações, com certeza vai assumir aí a posição de titular da camisa 1 do América. A gente espera vocês aqui na segunda-feira também falando sobre um resumo do fim de semana no Esportes de Primeira. Um abraço a todos, bom final de semana, divirta-se e voltem vivos.